Olá, está começando o Senado Agora. E nós abrimos esta edição com informações sobre o aumento de impostos previsto na medida provisória 690. A novidade é que o relator decidiu amenizar os impactos da MP sobre dois setores afetados por ela: a indústria de tecnologia da informação e a produção de bebidas quentes. A cobrança fica para depois do Natal e não vai ser mais de uma vez só. A medida provisória muda a cobrança de tributos para 3 áreas. O imposto sobre produtos industrializados vai ficar mais caro para as bebidas quentes. É o caso do vinho, vermute, cidra, cachaça, uísque, rum, vodka e licor. Em vez de um valor fixo, o IPI será cobrado sobre o preço final do produto. Com a medida provisória, as bebidas quentes entram no regime geral do imposto sobre produtos industrializados, que é a cobrança de imposto com alíquota, que é um percentual sobre a base de cálculo sobre o preço do produto. Num vinho nacional que custa R$30, por exemplo, o IPI era limitado a 73 centavos por litro. Com a MP, seriam cobrados R$3. A indústria de bebidas reclamou do impacto negativo na produção, no emprego e no preço final. O relator prometeu um regime especial para a cachaça e o vinho produzidos no Brasil. Temos vários estados onde essa é uma atividade econômica de peso. Estamos fazendo um equacionamento para se chegar a uma posição de equilíbrio. A MP também mexe no programa de inclusão digital, que reduziu a 0 a cobrança da COFINS e do PIS/PASEP para equipamentos de informática. O programa teria validade até 2018. O governo quis acabar com o benefício imediatamente, mas o relator resolveu que isso será feito aos poucos a partir de janeiro. É um processo decrescente de aplicação do PIS e da COFINS, e em 2019 a lei voltaria a viger plenamente a partir de janeiro de 2019. A medida provisória altera ainda a cobrança do imposto de renda sobre o chamado direito de autor. A regra vale para quem ganha dinheiro com a voz ou a imagem. Segundo o governo, alguns profissionais criam empresas para pagar menos imposto, que nesse caso fica limitado a 8% dos ganhos. A MP prevê uma tributação sobre toda a renda. O objetivo da medida provisória é muito claro: é mexer em setores pontuais com o objetivo de aumentar a arrecadação em face da necessidade do ajuste fiscal. A votação do relatório sobre a medida provisória 690 está marcada para esta terça-feira à tarde na comissão que analisa o texto. Depois, a MP segue para os plenários da Câmara e, se for aprovada, vem para o Senado. E uma categoria profissional que administra e fiscaliza a cobrança de impostos quer mais autonomia. Para isso, auditores fiscais da Receita Federal fazem pressão para que sejam aprovadas algumas propostas em análise no Congresso. O pedido foi feito em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Até hoje associada à imagem do leão, usado na publicidade na década de 1980, a Receita Federal do Brasil é quem administra os impostos devidos ao poder público e controla as fronteiras e o comércio exterior. Ela é responsável por 98% da arrecadação da União. A Receita Federal é responsável também pelo combate aos crimes, sobretudo de ordem tributária, mas o vice-presidente da Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, lembrou que as operações policiais Lava Jato e Zelotes também surgiram a partir de investigações da Receita Federal. Isso demonstra que a Receita Federal, embora não tenha como atenção primária o combate à corrupção, que não é, né? Nosso é arrecadação, fiscalização e combate aos crimes contra a ordem tributária, ela acaba tendo quase como com um efeito colateral, sendo a segunda fonte de informações para a abertura de inquérito policial sobre corrupção.
Os auditores fiscais da Receita Federal reivindicam o reconhecimento como carreira de Estado, diferenciada dos servidores de apoio. Desta forma, terão mais autonomia e estarão menos sujeitos a interferências. Um exemplo de prerrogativa importante que deve constar de uma lei orgânica e que consta das leis orgânicas das autoridades de Estado brasileiras. A inamovibilidade, por exemplo. Por que um juiz tem inamovibilidade? Por que um membro do Ministério Público tem inamovibilidade? Por que os delegados da Polícia Federal pleiteiam ter, a meu ver, com toda a razão, inamovibilidade? Porque hoje é muito fácil, para quem não tem essa prerrogativa, é muito fácil ele ser literalmente retirado de uma investigação, retirado de uma fiscalização, de um dia para o outro. Basta o chefe administrativo da unidade ou do órgão que ele trabalha baixar uma portaria dizendo que ele não está mais naquela sessão, está na sessão ao lado ou do outro andar. Outro pleito é uma remuneração melhor. Em média, um auditor fiscal da Receita Federal recebe metade do que recebe um auditor fiscal estadual e 1/3 a 1/4 do que recebe um magistrado estadual. Os auditores querem que os senadores aprovem as PECs 102 de 2015, 186 de 2007 e a emenda 11 apresentada à PEC 62 de 2015, que consolidam a carreira de auditor fiscal. Eles também pedem a aprovação da MP 693 de 2015, que disciplina o porte de armas pelos auditores fiscais. Eles precisam ter autonomia para poderem atuar, para poder fiscalizar melhor. É preciso ter estrutura. E nós sabemos, num país como esse, de dimensões continentais, nós temos que aumentar o número de auditores também. Eles precisam ter o mínimo de segurança, porque eles, com o trabalho deles, investigam, multam grandes grupos econômicos, né? A pauta da semana nos outros colegiados começa a partir desta terça-feira. Uma das reuniões mais aguardadas é a da Comissão de Assuntos Econômicos. O encontro deve ser comandado pelo vice-presidente, o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. Lira deve presidir o colegiado na ausência do senador Delcídio do Amaral, preso preventivamente na semana passada pela Operação Lava Jato. A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos está marcada para começar às 10 da manhã. A pauta tem 14 itens e um deles interessa a milhões de pequenos e microempresários de todo o país. A senadora Marta Suplicy deve apresentar o relatório sobre o projeto que altera as regras do Simples Nacional. A repórter Karine Beluso explica os principais pontos do texto. O projeto, que já foi aprovado por unanimidade pelos deputados, altera em diversos pontos o tratamento legal dado à microempresa e à empresa de pequeno porte. O texto permite a adesão ao regime das empresas simples de crédito, das organizações da sociedade civil e de empreendimentos que produzam ou vendam bebidas alcoólicas no atacado. De acordo com a senadora Marta Suplicy, um dos pontos mais importantes da proposta é fazer com que a tributação acompanhe de forma progressiva o crescimento das empresas. Nós precisamos que o micro e pequeno empresário se sinta fortalecido, tanto com vontade de entrar e abrir a sua pequena empresa, sabendo que com essa possibilidade de não ter mais aquele degrau abrupto de aumento de imposto, vai ser uma rampa muito suave, mas também, se porventura quiser fechar, não tem mais aquela papelada absurda que o impede e fica numa burocracia que as pessoas têm medo até de entrar numa pequena empresa. Há muita expectativa do setor empresarial para que o projeto seja aprovado ainda este ano e comece a valer a partir de 2016. Um dos motivos é que ele amplia para R$14.400.000 o limite de faturamento para enquadrar as empresas no Simples Nacional. Atualmente, quem fatura mais de R$3.600.000 por ano fica fora do regime simplificado. É o que pode acontecer com Sheila Gonçalves. Ela é sócia numa indústria de cosméticos que, até o final deste ano, deve superar essa marca.
Se nada mudar, a empresa vai perder os benefícios. Indústria de cosméticos especificamente, se você pôr na ponta do lápis, são 51% de impostos, sem estar no Simples. Hoje a gente está no auge da tabela, que dá em torno de uns 14%. Eu rezo todos os dias para a gente poder que essas medidas sejam aprovadas. Mas os governos das 3 esferas, especialmente os municipais, estão preocupados. Nossa maior preocupação é que, pelos estudos que nós temos, estudos da Confederação Nacional dos Municípios, é que os municípios poderão perder até 1,2 bilhão com a aplicação dessa lei da forma como está. As perdas projetadas, elas são muito mais da União do que perdas do município. E as perdas da União, se houver um crescimento de 5% do segmento de micro e pequena empresa por ano, essas perdas se anulam. No plenário, o conjunto dos senadores tem que votar a medida provisória 697. Ela liberou um crédito extraordinário de 950 milhões de reais para 5 ministérios: Justiça, Relações Exteriores, Transportes, Defesa e Integração. Depois que votarem a MP, os parlamentares podem analisar o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. O texto que veio da Câmara dos Deputados regulamenta os vínculos entre o Estado e os pesquisadores. O texto traz vários incentivos para a pesquisa no país. Por exemplo, regulamenta a parceria de longo prazo entre o setor público e privado, permite a dispensa de licitação para contratar bens e serviços para pesquisa e prevê que a importação de equipamentos para inovação tecnológica tem tratamento diferenciado. Para o senador Jorge Viana, chegou a hora do Brasil investir em ciência e tecnologia. O Brasil, que é um dos países que está entre os 10 de maior economia do mundo, tem 50 países na sua frente quando se fala de inovação, ciência e tecnologia. E nós, em fevereiro desse ano, aprovamos uma emenda à Constituição, que eu fui relator, ajustando a nossa Constituição aos desafios do século XXI. O projeto pretende usar a ciência e tecnologia no desenvolvimento social e econômico, reduzir as desigualdades regionais, tornar as empresas do país mais competitivas, aperfeiçoar o crédito para a pesquisa, para que ele se torne mais atrativo. O texto também define que o incentivo à pesquisa pode ser feito por participação societária, com bônus tecnológico, com incentivos fiscais e permitindo o investimento em pesquisa quando houver contrato de concessão de serviço público. As instituições tecnológicas também podem compartilhar laboratório, equipamento e material para atividades voltadas à inovação tecnológica. Para o presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência, o Brasil ainda investe pouco na área. Hoje o Brasil está investindo cerca de 1,2% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. Precisamos aumentar isso. A meta era alcançar 2%. Estamos aqui há 5 anos do ano 2020 e como queremos 10% para aplicar na educação, eu acho que nós temos que continuar com essa meta de 2%, pelo menos, para a ciência e tecnologia. Na Europa, a meta é 3%. Na Coreia, é 4%. Portanto, é só verificar que aqueles países que estão investindo mais em ciência e tecnologia, como a China está fazendo, o resultado começa a aparecer muito aceleradamente. Isso é o que o país precisa fazer. O Congresso Nacional deve se reunir nesta terça-feira para analisar 4 vetos presidenciais. Senadores e deputados têm que decidir se derrubam ou mantêm o veto à inclusão do turismo rural nas atividades agropecuárias. Outro item vetado foi o que autorizou linhas de crédito no Minha Casa Minha Vida para profissionais de segurança, mesmo se tivessem renda superior à permitida pelo programa. Também está na pauta do Congresso o veto total ao projeto que elevou para 75 anos a idade mínima para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos. O último veto presidencial anula totalmente o projeto de lei que regulamentaria a profissão de designer. Depois que analisarem os vetos presidenciais, os congressistas devem votar a alteração da meta fiscal de 2015. Enquanto a mudança não é votada, o governo é obrigado a conter os gastos ainda mais.
A presidente Dilma Rousseff publicou nesta segunda-feira um contingenciamento de quase 11 bilhões de reais. Isso quer dizer que o governo vai apertar o cinto no último mês de 2015. Pelo decreto, a economia alcançou, por exemplo, o Ministério das Cidades, que sofreu um corte de 1,9 bilhão de reais. No Ministério dos Transportes, o corte foi de 1,1 bilhão e na integração nacional, a economia é de 872 milhões de reais. A medida publicada nesta segunda-feira atende a uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Enquanto o Congresso não alterar a meta fiscal de 2015, o governo tem que cortar verbas discricionárias, ou seja, as despesas não obrigatórias. O governo tem que cumprir a lei, não é? E a lei determina que numa situação como essa, em que o Congresso Nacional não cumpriu a sua parte, que o governo cumpra a sua, não é? Que é respeitar a lei de responsabilidade fiscal. E mesmo que justificasse, nós já vimos que a postura do Tribunal de Contas, a postura de integrantes aqui do Congresso Nacional é de tentar enquadrar isso como um crime de responsabilidade. Isso aí nós não podemos permitir que aconteça. Essa situação é que levou o governo a este bloqueio, cumprindo aí o que determina exatamente a sua obrigação constitucional, mas isso é também uma manobra política para impor ao Congresso que vote a meta fiscal de 51 bilhões. A alteração da meta para o superávit de 2015 precisa ser votada até o final de dezembro pelo Congresso Nacional. A meta original previa uma economia de quase 55 bilhões de reais. O governo sabe que não vai alcançar esse valor e quer mudar a previsão para um déficit de quase 120 bilhões de reais. O texto já foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e agora só precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Se todo final de ano, quando o governo não cumpre a meta fiscal, ele manda um projeto aqui revendo a meta fiscal, para que ter meta fiscal? O governo está revendo a meta fiscal nesse projeto de um superávit de 55,3 bilhões de reais para um déficit primário de 119,9 bilhões de reais. Na sessão do Congresso Nacional, possamos aprovar a nova meta de superávit primário para esse ano de 2015 e com isso o país não pare. Não é? A responsabilidade de cada congressista é garantir que nós possamos ter os recursos para atender aqueles gastos obrigatórios e discricionários que são essenciais. Também está na pauta a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. A reunião do Congresso está marcada para começar às 19h desta terça-feira. O Senado agora fica por aqui. Você terá outras notícias nos boletins ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e uma ótima semana.